Olá pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre essa paraxá Vayeshev, essa paraxá super interessante que foca mais na vida de Yosef e vamos começar a falar agora sobre ela. Yaakov Avinu volta para Israel depois de 22 anos na casa de Lavan, na verdade 20, mais um ano de ida, mais um ano de volta, 22 anos. E agora Yaakov está começando a ver os seus filhos crescerem. Yosef tem 17 anos, como a paraxá fala, e com 17 anos de idade ele era uma pessoa que na'ar et benei bilá, ele era uma pessoa que fazia coisas básicas de jovem, desde manter sempre seu cabelo bonito, ele penteava o seu cabelo, ele é o homem mais bonito da Torá, o homem mais chamativo, o homem mais bonitão, e ele é uma pessoa que chama atenção. As pessoas, as mulheres, na época, a Guemará diz que as mulheres jogavam pertences pessoais para ele só pela beleza dele. Pessoal, ele era um filho que Yaakov mais amava. Por quê? Porque ele era o filho da velhice dele. Teve uma tribo atrás da outra e o penúltimo foi Yosef. Mas a gente sabe que teve o último, que foi Binyamin. Mas o tempo entre Yosef e Binyamin foi de bastantes anos. Então o último foi visto inicialmente como o último filho foi Yosef. Porque depois não se acreditava mais que ia ter filho. Então ele se prendeu muito a Yosef, entendendo que ele achando que ele era o último filho dele. Pessoal, ele era um filho muito amado. Yaakov amava todos os filhos, mas ele via algo especial em Yosef. Ele deu uma túnica especial de presente para Yosef. Está escrito também que tanto parecia fisicamente com o pai, Yosef, como também ele tinha uma coisa muito especial, que era a sabedoria igual do pai. Yaakov Avinu gostava muito dele. E os irmãos tinham inveja dele. Homem mais bonito da história, homem muito inteligente, homem que o pai gosta muito, mais que o normal. Começaram a ver um pouco de comparação, que inclusive não foi uma coisa certa do pai, porém o pai estava vendo algo grandioso que realmente ia acontecer, que ele ia ser o príncipe do Egito, ia ser alguém tão clamado, tão amado pelo mundo inteiro, por tantas culturas. E Yosef, ele faz uma coisa errada. Yosef, ele começa a falar mal dos irmãos, principalmente dos filhos de Leá. Porque o filho das servas, que era Bilá e Zelpá, ele gostava mais, porque por serem filhos de servas, ele queria aproximar mais. Mas ele tinha uma coisa com as filhas de Leá, já que ele, Yosef, era filho de Rahel. Ele falava mal dos irmãos. Ele fazia Lashonará Dibá. Dibá é uma fofoca ainda mais falsa, coisas que não aconteceram. O que ele dizia para o pai? Ele falava, pai, os meus irmãos, eles fazem a proibição de Ever Minahai, que eles comem, arrancam um órgão de um animal vivo, uma pata, um rabo, alguma coisa, e comem. Olha que coisa errada, pai. Outra coisa, pai, que eles fazem errado é que eles humilham os nossos irmãos, meus irmãos que são filhos de escravos de servos. E a terceira coisa, pai, que eles fazem é relação sexual proibida. Pessoal, Yosef fazia essa dibá, essa falsa acusação, e Yaakov fica escutando, também do Shomer Mapê, ele sempre guarda essas acusações, porque ele sempre age com muita ponderação, igual ele fez quando Shimon e Levi e os irmãos queriam matar Hamor ben Shem e a cidade toda. Inicialmente, quando ele vê um problema, primeiro ele guarda e pondera. Pessoal, e Yosef começa a contar sonhos. Ele começa a falar de espigas de plantação que existem, cada irmão dele representa uma espiga de plantação, e a dele está no meio reta e todos vão se curvar para ele. Ou seja, todo mundo vai se curvar para mim. Os irmãos ficam com mais raiva dele. Depois ele vai e conta outro sonho, que é o sonho que tem 11 estrelas, que são os 11 irmãos, se curvando para ele, e também o sol, que representa o pai Yaakov, e a lua, que representa a mãe Rahel. Aí Yaakov, o pai, não aguenta mais, e até ele vai, e Garbo, até ele se irrita com o filho, fala, que é isso? Eu vou me curvar para você? Tudo bem. Vamos supor que você se torne maior do que eu, não tem problema. Mas a sua mãe, Rahel, já faleceu. Como assim? Daqui o Rashi explica que até os sonhos verdadeiros, que de verdade aconteceu, Yosef virou o rei do Egito, o príncipe do Egito, e até o pai precisava de comida quando teve fome em Israel. Quem liberou foi Yosef, o rei príncipe do Egito. Mas aqui a gente vê que a lua, que é Rahel, que representa Rahel, na verdade, para mostrar que todo sonho, mesmo verdadeiro, ele tem besteira. Tem coisa que não acontece. E aí, pessoal, os irmãos quiseram matar Yosef. Os irmãos quiseram matar Yosef por um motivo que pela lei judaica era permitido para eles. Os filhos de Yaakov eram Beidin.
Eles eram o tribunal rabínico da época. Sabiam toda a Torá oral. Sabiam tudo como servir a Hashem. E eles sabiam que Yosef estava fazendo algumas coisas erradas. Primeiro, Yosef estava querendo dizer com os sonhos dele que ele ia ser o rei. Mas todo mundo sabia que o reinado ia ficar só na mão da tribo de Yehudá. Na tribo de Judá. Eles iam ser o rei. Então isso que Yosef quer pegar o reinado, merece a morte. Quem tenta pegar o reinado, pena de morte. Número 2. O Yosef está falando da Shonará dos irmãos em coisas graves, que os irmãos poderiam acabar recebendo pena de morte, dizendo que eles estão fazendo relação proibida, dizendo que eles estão arrancando órgão de animal e comendo, falando que eles estão humilhando, que é como se fosse assassinato. Ou seja, Yosef, com a Shonará dele, poderia acabar causando morte para os irmãos. Então os irmãos viram tudo isso e falaram, a gente precisa, por questão de lei judaica, Yosef recebe sobre ele pena de morte. Então, eles foram matar ele. E Yosef, na verdade, o pai tinha falado, vai lá ver como é que estão os meus filhos. E aí Yosef vai até Dotaina, e ele pergunta para uma pessoa no meio do caminho onde é que estão meus irmãos. E é muito estranho. Como Yosef vai perguntar para um cara do nada onde estão meus irmãos? Quem disse que esse cara conhece os irmãos de Yosef? Yosef sabia que era um anjo, no caso o anjo Gabriel, e o anjo Gabriel fala, eles estão ali, e lá ele já começa a botar palavras dentro dele, entender que não só eles saíram dali, como eles saíram de si e vão querer te matar. Os irmãos começam a chamar o Yosef de dono dos sonhos, porque ficam com raiva dele, mas na verdade isso é inclusive um nível de profecia, porque ele é o dono dos sonhos, realmente ele é, porque tudo que ele sonhou aconteceu. Então, na raiva deles, acabaram falando uma profecia, que realmente tudo que Yosef sonhou, ele vai acontecer. E aí eles querem matar Yosef. Na hora vem Reuven, que é o mais velho, primogênito, e fala, por que a gente vai matar ele? Vamos botar ele num poço. E a gente vê o que Deus quer com ele. Botaram ele no poço. Está cheio de que o poço não tem água. Mas o Midrash, a Kabbalah fala, não tem água, porém cobras e acravim, que em português significa escorpião, isso tem lá dentro. E aí Reuven fez isso com o intuito de voltar depois e salvar o irmão, tirar ele do poço. E aí está escrito na Kabbalah que Yosef dançou e cantou para Hashem. Ele não teve medo nenhum das cobras e dos escorpiões. Quando Reuven volta, os irmãos já tinham vendido. Porque Yehudá viu a Ismaelim, filhos de Ismael, árabes, vindo no caminho, e falou, vamos vender ele para a gente não precisar matar ele. Venderam. Só que o intuito de Reuven era voltar e salvar. Quando ele voltou e viu que foi vendido, não tinha mais ninguém lá, ele rasgou a roupa dele. O que os irmãos fizeram? Pegaram uma cotonete, a roupa dele, a própria roupa de Yosef, que é a túnica que eles tinham raiva que o pai deu para eles. Daqui a gente aprende o perigo de fazer comparação com filhos. E molharam com sangue de cordeiro e trouxeram para o pai, porque o sangue de cordeiro, de carneiro, parece com o ser humano. Falaram, Yaakov, por acaso isso aqui é do teu filho? Tudo comigo. E falou, nosso filho. Por mais que eles estavam querendo fazer de acordo com a lei judaica que Yosef receberia a pena de morte, mas eles não queriam irritar o pai. E aí o pai falou, realmente é. E está escrito que ele ficou mal e triste e sem profecia durante 22 anos. Ou seja, até saber que Yosef estava vivo. Na verdade, Yaakov já começou a achar estranho, porque quando passou um ano de luto pela morte de Yosef, que não tinha sido morto, ainda não voltava a profecia. Daqui ele falou, tem alguma coisa estranha, porque depois de um ano de luto, volta a profecia de uma pessoa enlutada. Mas mesmo depois de 22, 21 ainda não tinha voltado. Isso mostra que ele não estava morto. Pessoal, 22 anos, não lembra, o que lembra a gente? Lembra os 22 anos que Yaakov ficou fora de casa sem honrar o pai e a mãe. É como se fosse um castigo por ele ter se afastado de honrar o pai e a mãe. Daqui a gente aprende que mesmo de longe, quando a gente não mora perto dos nossos pais, a importância de a gente honrar os pais, falar hoje em dia com telefone, mensagem, e-mail, ligar, WhatsApp, Skype, telefone, fazer o máximo de honra ao pai e à mãe. Yosef foi vendido várias vezes. Ele foi vendido para os árabes, que os árabes venderam para os midianitas venderam para os egípcios, até que foi vendido para o ministro da comida, Sara Tabahi, ministro da cozinha do faraó, que é o Potifar. E aí Yosef ficou lá com 17 anos, o homem mais bonito da Torá, com o hormônio à flor da pele. Lá tinha a mulher de Potifar, uma das mulheres mais bonitas que existiam. E ela começou a dar em cima de Yosef. Yosef falou não, mesmo que ele sofreu, ele disse não. E no final das contas, quando a mulher de Potifar viu que estava todo mundo indo para uma festa de idolatria, e estava tudo vazio, Yosef começou a querer fazer a proibição, o pecado, o erro, mas ele segurou na hora, botou as unhas dentro do chão e quebrou para causar o próprio sofrimento e não querer fazer coisa errada. Também está escrito na Kabbalah que apareceu a imagem do pai Yaakov vindo na frente dele, e ele saiu correndo.
e a mulher de Potifar ficou com a roupa dele, e aí no final das contas ele vai preso, e ele fica preso 10 anos, a gente vai ver que ele fica preso mais 2 anos por ele pedir ajuda dos 2 presos que vão ficar junto com ele na cela. Um deles é o que vai servir bebida ao faraó, que ele tinha uma mosca na bebida, afinal das contas ele foi perdoado pelo faraó e voltou a trabalhar. E você tem o padeiro, que tinha uma mosca dentro, não foi perdoado e foi morto. E foram todos interpretados os sonhos, exatamente da forma correta como o Yosef falou. Yosef teve muito sucesso, inclusive na prisão. Onde ele estava tinha muito sucesso. Isso, Matzliach, achando que Deus estava com ele em todos os sentidos. Pessoal, tem muito mais coisa da Paraxá que não dá tempo de falar, já passamos os 10 minutos. Pessoal, Shabbat Shalom Mevorach, que a gente aprenda daqui, que é tão importante a gente sempre estar com Hashem, ter confiança em Hashem. Por outro lado, nunca orgulho e nunca comparar filhos. Que a gente aprenda daqui só coisas boas. Shabbat Shalom Mevorach e até a próxima.